الحمد لله الحمد لله وكفى وصلاة على عباده الذين اصطفى ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Respeitosos irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, hoje iremos falar sobre o jejum durante a viagem. É um tema que talvez muitos saibam, ou talvez alguns não saibam, mas o jejum durante o Ramadã é um tema que a gente deve aprender e saber quais são os critérios que possam permitir alguém de jejuar ou não, durante a viagem, digo. Especialmente no mês de Ramadã. Porque existem certas pessoas que quando eles estão a viajar, eles não jejuam. E existe um grupo de pessoas que quando viajam, jejuam. Alguns dizem que por que eu vou jejuar se eu estou a viajar de carro? Vou, por exemplo, da Beira a Chimoio, são umas 4 a 5 horas do tempo, e se for de carro particular, talvez 3 horas, não tenho por que jejuar. E outros dizem que eu tenho que jejuar porque esta foi a lei instituída por Allah. Então, voltando para o que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Que sobre o jejum daquela pessoa que está a viajar, aquela pessoa naquele momento ele tem uma escolha. A pessoa pode jejuar, assim como também pode não jejuar. Mas o melhor é não jejuar, porque esta é a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala deu no Corão, quando ele disse: فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا. E se uma pessoa estiver doente, أَوْ عَلَى سَفَرٍ, ou então esta pessoa estiver em viagem, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Então ele naquele dia não vai jejuar, naquele dia que ele viajou não vai jejuar, só que não vai ficar assim, porque muitos também têm este defeito, que eles só jejuam quando as pessoas estão a jejuar, e quando as pessoas param de jejuar, eles não jejuam. Mesmo que eles ficassem doentes durante o Ramadã, eles não pagam aquele jejum que faltou depois do Ramadã. Então é importante que as pessoas saibam que eles devem, é obrigatório para a pessoa jejuar 30 dias no Ramadã. Então, estes 30 dias, a pessoa como faz? Se a pessoa ficou doente, por exemplo, 2 dias durante o Ramadã, então ele deve pagar esses 2 dias depois do mês de Ramadã. No caso de viagem, que é o nosso tópico, se a pessoa viajou, teve 2, 3 dias de viagem, por exemplo, ele saiu daqui, saiu da cidade da Beira até Lixinga, ele teve uns 3 dias de viagem, então claramente que a viagem é dura nessas grandes distâncias, então ele terá que ficar 3 dias sem jejuar. Depois do mês de Ramadã, ele irá ter que recompensar esses 3 dias para completar os 30 dias. Se forem mais dias, então ele deve contar os dias que ele ficou sem jejuar para completar. E se ficou doente, também deve procurar esses dias para poder completar os dias de jejum. Então, voltando para o assunto de viagem, é opcional, como eu disse, se a pessoa quiser jejuar, que ele jejue na viagem, se ele consegue. Porque no tempo de Rabi sallallahu alaihi wasallam existia um companheiro, na qual este companheiro jejuou durante uma viagem. Só que ele, durante a viagem, vocês, como as pessoas já sabem, todo mundo já sabe em casa que as viagens anteriormente era os meios de transporte eram os animais. Usavam cavalos, burros, camelos. Esses eram os meios de transporte que eles tinham. Então eles não eram tão rápidos assim como os automóveis que a gente tem hoje em dia. Então aquilo levava tempo no caminho. E falando do deserto da Arábia, com aquele sol escaldante, então era um pouco difícil para eles. Aquele companheiro não aguentou
naquela viagem, continuar com o jejum na viagem, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Laysa al-birru alaykum fi safar", que não tem nenhum problema em vocês deixarem o jejum na viagem. Então esta é a forma profética, é o sunnah. Quando a gente estiver a viajar, mesmo se for daqui para Chimoio, o melhor é deixar de jejuar naquele dia. Esta é a forma que é o sunnah. Então, a melhor opção é deixar de jejuar e pagar depois do mês de Ramadã. Mas por outro lado, se a pessoa fazer o contrário, não significa que a pessoa está a ir contra o sunnah, não. A pessoa pode também jejuar durante a viagem. Por exemplo, você sabe que o meu organismo consegue daqui até Chimoio, eu posso muito bem viajar e jejuar, então que eu faça e não tem nenhum problema. Então, quanto a isso, acredito que já estamos esclarecidos. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.